nobres amigos, inscritos e membros do canal Spook House Castle Brady, Steel Spook aqui novamente para mais um bate-papo semanal. Eu quero conversar com vocês a respeito de uma opinião do Monark. Mano Monark que é um grande divisor de águas da internet. Muitas pessoas amam, muitas pessoas detestam, muitas pessoas odeiam. Muitas pessoas fazem seu juízo de valor. Muitas pessoas perdem tempo fazendo juízo de valor sobre o Monark, que eu acho que realmente não tem que ter juízo de valor nenhum sobre ele, porque ele não me influencia, não influencia pessoas que, vamos dizer assim, o Monark é uma pessoa que tem suas opiniões. Se você se deixa levar por ele, é uma coisa. Se você simplesmente escuta e fala, tá bom, cara, é só uma opinião, não faz diferença nenhuma, significa que você é uma pessoa que tem caráter, tem postura, tem ética, tem conhecimento e tem valores. Porque você não se deixa levar por uma opinião. Você vai atrás, busca informações, constrói o seu grande castelo baseado em conhecimento. E não só acreditar. Então o Monark, para mim, é uma pessoa comum, como todo mundo, que tem suas opiniões e que não me afetam. Mas dentro de um conceito como um todo, eu até entendo a postura de algumas pessoas em tentar colocar rédeas sobre um cavalo doido. Historicamente, algumas coisas que o Monark falou surgiram. Então, a criação de um partido tal, tá? Bom, Hitler, vou chamá-lo assim, uma vez fez esse questionamento dizendo, pô, e se eu matasse aquele povo ali? E passa a convencer as pessoas de que aquele povo era ruim, que aquele povo era uma doença, que aquele povo estava fazendo mal naquele lugar, e passa a perseguir, destruir e dizimar. Só que o ritmo frenético de Hitler foi tão doentio que outros povos foram mortos junto àquela comunidade judaica. Então, muitos pensamentos surgem, né, por meio de um ponto de interrogação e as pessoas passam a achar que aquilo era uma verdade. Muitas pessoas morreram por um ponto de interrogação. E isso preocupa. Eu concordo dentro de um aspecto de mente fraca das pessoas em se deixar levar por um ponto de interrogação. Mas, obviamente, pessoas que são mais inteligentes e são mais alicerçadas dentro de seus valores, o Monark é só mais uma pessoa que traz, então, cutucos. Mas tudo bem, cada um tem sua opinião sobre o Monark, essa é a minha opinião. Mas ele foi em um podcast e começou a falar sobre acreditar em Deus. Lembra, a gente já questionou a palavra acreditar. Acreditar é uma palavra de cegos, tolos. Uma pessoa que acredita é uma pessoa que não tem fundamento. Uma pessoa que conhece é que se alicerça em valores, se alicerça em uma educação. Eu, Rodrigo, com docência e ensino religioso e, obviamente, com pós-graduação em neurociência, posso falar com embasamento acadêmico a respeito de acreditar versus conhecer. Mas vamos lá, vamos escutar o que o Mano Monarchios fala. Fala, mano. Eu acho que eu acredito em Deus faz tempo já. Eu acredito em Deus faz uns 15 minutos. 6 anos, pelo menos. Mas eu acho que quanto mais a gente vai passando pelo que a gente está passando, mais é que essa crença vai se fortalecendo, sabe? Porque eu vou vendo que existe realmente um caminho diferenciado, sabe? Existe um caminho que você caminha junto com Deus, sabe? E eu quero tentar seguir esse caminho. Tá bem, um caminho que a gente segue através de Deus. Deus é um conceito que foi utilizado, então, por muitos povos, tá? Tyson traz o conceito de Deus como uma formação dentro de uma história, o qual nós temos um ser metafísico e a constituição, então, de um ser físico. Um ser metafísico faz parte, então, das crenças, seja eto, mito e rito de qualquer religião, onde eu vou me alicerçar em seres, criaturas formadas pela minha crença. Eu acredito que. Lembrando que toda a formulação de um conceito de Deus advém dos primórdios da humanidade, onde um raio era um Deus, uma água era um Deus, uma árvore era um Deus, uma grama era um Deus. Tudo aquilo que poderia tirar a minha vida era aquilo que me comandava. Se acontecesse, por exemplo, uma erupção vulcânica, era um desastre, porque cidades foram destruídas aos pés de um vulcão, baseado então na ira de um Deus.
já que os povos que cultuavam então o deus da terra jogavam crianças para amenizar então a ira de um vulcão. Tem até um desenho do Pica-Pau, onde realmente ali se joga então pessoas dentro de um vulcão para amenizar o deus. O deus da colheita, por exemplo, muito utilizado pelos incas, maias, astecas, onde para ter prosperidade junto a uma colheita, eles sacrificavam crianças. A formação então de um deus, ela é primitiva, pois vem dos primórdios da humanidade. Se você pega o povo hebreu como um alicerce, então, dentro da Torá e os manuscritos, como a gente viu no Velho Testamento, a formulação do povo hebreu se dá pela constituição de um ser metafísico com o foco na esperança de um povo que passa, então, a migrar no Egito para poder sobreviver. Então ele migra do Egito para achar uma terra sagrada, peregrinando no deserto, com foco em quê? Em que um ser metafísico vai nos dar um lugar para existir. E ele então tem os seus representantes na terra. No caso, os imperadores romanos era a representação então de um deus na terra. O próprio Papa é a representação do Deus da Igreja Apostólica Romana na Terra, pois o próprio Vaticano e a Igreja, ela é teocrática, ela tem a representação do Deus na Terra. Então a fé alicerçada nesse aspecto de eu acredito se baseia em um ser metafísico de cada crença. Deus não é exclusivo nesse caso. Então, não é um Deus. Nós temos o Deus do povo hebreu, nós temos o Deus do povo cristão, que origina-se depois da morte de Cristo, com o estabelecimento da Igreja Apostólica Romana por Paulo e Pedro. Nós temos, então, os fundamentos dos deuses egípcios, os deuses nórdicos, os deuses africanos. Nós temos o Deus do Islã. Nós temos a formação de cada conceito de um Deus baseado em mito, eto e rito de cada crença. Deus é um ser metafísico exclusivo de cada religião, sendo que o budismo tibetano, ou o budismo em geral, é uma religião não teísta, não precisa ter um Deus. Não faz diferença. Não faz. Então o monarca, ele passa a acreditar em um Deus baseado no que ele quer acreditar. Se ele é cristão ou não, se ele segue qualquer viés religioso, para ele só quer acreditar que exista um Deus. Tudo bem. Mas aconteceu, é óbvio, né, que teve a parada que você saiu do Brasil, tudo pelos motivos que todo mundo sabe. Aconteceu algum evento a mais que você teve alguma experiência assim e fala, putz, cara... Acho que tudo isso, né? O caminho é Deus mesmo. Muitos momentos. É que Deus é uma questão filosófica, cara. Ok. Ó, pensa. Pra você ter uma mente forte, você precisa ter um universo mental, digamos assim. E esse seu universo mental, ele tem certos pilares, certos princípios, certos preceitos que você acredita, e esses princípios e preceitos, eles formam a sua mentalidade, de certa forma. Então a forma com que você pensa sobre a vida e enxerga a vida, ela depende de valores que você acredita e deposita fé. Entendeu? Então, pra mim... A gente tem que lembrar que fé não tem nada a ver com um critério único exclusivo de religião. Fé pode ser aplicado em sobrevivência. Eu tenho a fé que amanhã vou estar vivo. Eu tenho fé que amanhã meus problemas serão resolvidos. Eu tenho fé que amanhã vou conseguir levantar para ir treinar de manhã. E eu tenho fé que eu vou ter um horário para poder estudar música. A fé é uma expectativa, é algo que você coloca sobre um critério. Não necessariamente está atrelado à crença, tá? Crença no sentido de eu acredito em Cristo, mas eu não tenho muita fé nele. Fé, novamente, não tem um sentido direcional a um elemento de crença. Fé é uma expectativa de o quanto valor você dá ou gera para algo. Eu tenho fé que eu vou entregar um trabalho amanhã.
Eu tenho fé que eu vou ler hoje 150 páginas de uma apostila que eu realmente... Então eu vou ter uma expectativa de, tá? Fé não está atrelado única e exclusivamente à crença. Eu era ateu quando eu era jovem. Eu nasci num contexto espírita e eu fui espírita durante até os 11 anos, 12 anos de idade. Aí, com os 12 anos, eu comecei a ficar ateu pra caralho. E isso aí durou até uns 23, 22 anos, 24. Vai, não lembro exatamente quando que eu comecei a ter essa virada. E a virada foi perceber que se um dos seus pilares é que Deus não existe, a sua mentalidade ela fica capenga. É um absurdo. Quer dizer, o budismo tibetano não acredita em Deus. Não existe a formação de um Deus. É uma religião não teísta, é uma das maiores e melhores religiões do mundo. Sem dúvida, porque ela trabalha com um único elemento que as outras esquecem, que é você. Ela não precisa focar num Deus, ela foca em você. Você é a causa dos seus problemas, você é a causa de suas causalidades, você é a ignorância, a raiva, o orgulho, a inveja e suas próprias vaidades. Se o problema sou eu e mudo a razão, o meu princípio ativo, tudo que está ao meu redor automaticamente muda. Por quê? Porque eu vou mudar a vibração, vou mudar meu pensamento, vou mudar a maneira de agir, a maneira de ver as coisas. Cara, a matemática é simples. Qual é o problema? É terceirizar minha culpa, colocando a culpa em um Deus que nunca me deu nada, que não me dá uma casa, não me dá um carro, mas eu tenho que ficar pagando dízimo para a igreja? Ou um diabo que foi constituído por uma igreja baseado num ser antagônico ao Criador, que seria Deus, ou mesmo ao Filho do Criador, que seria Jesus Cristo, terceirizando a culpa, dizendo que a culpa é toda do diabo. Não, cara, a culpa está em mim. A culpa pelos atos do monarca está em quem? Está no ministro Alexandre de Moraes que falou, hoje eu quero fuder alguém. Acordei hoje com a calça jeans apertada no cu, deixa eu ver aqui o que o YouTube me dá. Monarch Talks, deixa eu entrar aqui. Puta, esse cara fala merda. Vou tirar 300 mil da conta dele. Veja, o grande problema está na nossa relação de causalidade. Aquilo que eu faço para a humanidade, aquilo que a humanidade me devolve. Se você dá certas armas para a humanidade dizendo, tem um revólver aqui em cima. Se você quiser pegar e matar alguém, fica a teu critério, brother. E a humanidade vai, pega essa arma e comete uma atrocidade, realmente a culpa é de quem puxou o gatilho, de quem botou a arma ali no meio e deu a vontade para a humanidade. Então a questão é, se eu sou detentor de um podcast, o qual eu acabo falando um monte de coisas e colocando perguntas, a mente daqueles que têm uma mente mais frágil e eu tenho um poder absurdo de alastrar todo tipo de conhecimento para as pessoas, mas eu passo pontos mais extremos sobre a minha opinião pessoal e não necessariamente sobre conhecimentos gerais e trago o fundamento de outros escritores, claramente eu sou responsável por aquilo que eu falo, eu sou responsável por aquilo que eu profetizo, eu sou responsável por aquilo que eu digo. A sociedade vai me punir, é causa e efeito, isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com desgraça, isso não tem nada a ver com azar, isso tem a ver simplesmente com o que você faz. Quando então o budismo ele traz essas questões dizendo, cara, você é responsável pelos seus atos, você é responsável por N aspectos, ela torna uma religião completamente dinâmica, dizendo, cara, olha só como a humanidade está mudando e como você não evolui, como você não sai do seu eixo, como você não enxerga suas verdades. Veja, a primeira manifestação do budismo, que foi então o movimento do próprio Siddhartha Gautama, ao primeiro movimento da Roda do Dharma, é demonstrar o sofrimento, a causa do sofrimento e como buscar corrigir o nosso sofrimento. Por caminho óctuplo, mas ok, é algo que nós criamos como problemas, é algo que nós cultuamos nossos problemas, é algo que nós não enxergamos as soluções, o nosso próprio sofrimento. Sofremos pela ignorância, sofremos pela raiva, sofremos pelo orgulho, sofremos por nossa vaidade, entre outros aspectos. Sofremos pela nossa dualidade. Que dualidade? Em achar uma coisa que é correta e na verdade ela é errada. Sofremos por não seguir a nossa própria moralidade, nossa própria ética. Porque nós nos tornamos suscetíveis à moralidade de terceiros, à ética de terceiros.
No segundo giro da roda do Dharma, então, o Siddhartha ele vai muito além. Ele fala, cara, você sabia que a vida humana é extremamente importante? A sua capacidade de poder intervir na vida dos outros é o mais-valia. A sua capacidade de causalidade é maior ainda, pois qualquer informação que você gere no podcast, você interfere na vida de todas as pessoas. Isso é responsabilidade social, isso é empatia social, isso é valor. Quando eu falei, então, sobre a pregação da Joana Prado e falei que aquilo é um crime religioso, aquilo não tem uma empatia moral nem social. Aquilo lá é uma coação religiosa monstruosa. Você só é filho de Deus se você reconhece Cristo. Isso é uma coação absurda, isso é um princípio antiético dentro das religiões. Pois ela não tem empatia com o judeu, ela não tem empatia com o islã, ela não tem empatia com o budista, ela não tem empatia com os espíritas, ela não tem empatia com ninguém. Ela preserva o mecanismo dela de achismo. É uma religião cega e doentia. Onde está a preocupação com o próximo? Onde está a mais-valia com o próximo? Entende? É um princípio egoísta. Então quer dizer que se você não acredita em Deus, você não tem moral, você não tem ética, você não tem princípios, você não tem nada, porque só Deus pode te dar isso. E assim, isso obviamente, além de ser um discurso de falso moralista, não é mesmo? Até porque o monarca ele não segue piamente os princípios éticos e morais nem de uma sociedade, nem do que seria Deus, né? O Deus bíblico, todo mundo sabe, se lê Geert Tyson, ou mesmo as obras não acadêmicas de Lawrence Gardner, mas com um peso enorme dentro de uma sociedade, vai descobrir que Deus era simplesmente a representação de Enlil, Nilkurgal, El Shaddai, pessoas líderes de uma nação. Era realmente líderes. Eram conhecidos como os senhores da terra. Por isso que Lord é muito visto na Bíblia em inglês, mas passa a ser traduzido como God, depois, obviamente, de uma ressignificação. Então, assim, a criação do ser metafísico não vai predeterminar ética e moral dentro de uma sociedade. Muito menos o ser metafísico escreveu o Código de Ética e Costumes, bem como o Código Civil e o Penal e a Constituição. Se você viola os direitos do próprio homem, sendo que Deus, então, cria o homem à sua imagem e semelhança, você está, então, incidindo sobre um crime divino. Olha aí, cheirando o seu próprio rabo. Se, de novo, Deus, ele constitui o homem à sua semelhança e o homem, então, predetermina código, moralidade e ético para poder existir dentro de uma sociedade, a Constituição e o Código Civil e Penal, então o seu Deus está de comum acordo. Porque se Deus não existe, se você for a fundo nesse princípio, nesse fundamento da existência, Deus não existe. Então, qual que é a alternativa? A alternativa de Deus não existir é que é tudo aleatório ou acaso. Ah, então você é anti-ciência, porque se tudo é aleatório, então você está falando que o universo ele é aleatório. O universo, ele segue princípios, ele segue... se você pegar estudos, a gente tem um universo em que ele se expande e ele se contrai, ele se expande, ele se contrai, onde a dança dos planetas se faz, onde estruturas são criadas. Achar que um planeta é criado porque um deus assim quis é assistir muito Marvel e achar que Thanos então está lá em cima governando com uma luva com 5 pedras. Veja, nós temos reações químicas, físicas, nós temos a biologia, nós temos princípios da natureza, nós temos a vida gerada. Não foi Deus que fez isso, foram relações causais da própria existência. Planetas são constituídos, às vezes, por muita água, por gases, por gelo, por pedras, por terra. Agora, achar que Deus é um condicional para a existência da vida é a mesma coisa que escutar o pastorzinho que diz que o planeta tem 6.000 anos porque a Bíblia assim o quis. Para mim, um pastor que fala que a Terra existe por 6.000 anos e nada vai mudar a vida dele e ele vai continuar pregando, dizendo que o planeta Terra tem 6.000 anos, é um louco, é um insano, é uma pessoa que deveria ser cancelada publicamente porque está espalhando fake news, está espalhando mentira, está espalhando delírios.
Ou da mesma maneira em que, então, esse seu Deus passa a ser cultuado em uma igreja que passa a perseguir homossexuais. Então, o seu Deus que condiciona a existência, ele condiciona, então, a morte. Ele predetermina também as condições de morte, o que também é uma grande mentira. Ou é Deus, ou é tudo aleatório ao acaso. Se for tudo aleatório ao acaso, esse é um dos pilares que constrói a sua mentalidade, você tá fudido. Não tá. Veja, de novo, você fica muito tempo olhando para cima, esperando uma resposta de um Deus que você quer acreditar que é um ser metafísico pré-determinado pela sua religião, mas esquece a humanidade, esquece as relações humanas, as quais que você tem que ter, as relações de ação e reação, as merdas que você faz, fala uma coisa e não quer ser punido por isso, acha que realmente você tem o seu direito de falar o que você quiser e a sociedade engolir. Muitos crimes acontecem exatamente por uma formação de opinião. Muitos atos antidemocráticos se dão exatamente por alienações. A humanidade já se perdeu durante muito tempo por meio de idiotices. Ou as pessoas tomam um eixo na vida e param de olhar para trás e param de escutar idiotices, ou a gente vai estar vivendo sempre que nem um cachorro que fica tentando morder o próprio rabo, em círculos. E a humanidade não vai evoluir, vamos viver em guerras constantes. Entende? É uma total alienação. Deus não é um condicional para predeterminar absolutamente nada, uma vez que está dentro de um espectro de religião. A ciência, ela existe independente de Deus. Você não precisa predeterminar Deus para poder fazer, então, prever um avanço da humanidade. A humanidade foi evoluindo desde a época industrial até os dias de hoje, uma época da informação digital, uma época de meios digitais, de um computador, em que na minha época nós tínhamos um computador lixo, com tela VGA, onde você tinha que fazer todas as programações pelo prompt de comando. Não foi Deus que predeterminou um computador na sua frente, foi a ciência que evoluiu, foi o ser humano que evoluiu, não preocupando se existe Deus, mas preocupado em comunicar às pessoas, em fazer com que, em uma época em que nós tivemos o Covid, a vacina existisse em um tempo recorde, onde o mundo então se comunicou dizendo, tem um problema no Brasil, eu tenho um problema na África, eu tenho um problema na Europa, a Ásia está totalmente doente, o que nós vamos fazer? Vamos pegar as melhores mentes do mundo e criar métodos e meios para poder sanar as enfermidades mundiais, como um acordo, trabalhando todo mundo em conjunto. Não foi Deus que trouxe uma vacina do céu, flutuando, dizendo, olha a vacina! E fez com que a distribuição da vacina fosse única. Foi o ser humano movido pela ciência, foi o ser humano movido pela razão, foi o ser humano movido pela vontade de sanar uma enfermidade em que as pessoas estavam morrendo. Você predetermina a condição para a existência de tudo por causa de um Deus. Não foi Deus que botou a vacina no mundo. Foi a mente de cientistas, em que a fé não foi julgada, os valores não foram colocados dentro de suas crenças, dizendo, não, minha crença aqui a gente não pode curar, não, eu sou, sei lá, de uma religião tal, a gente não, tem que morrer. Meu Deus disse que é assim que quis e vai ser assim. Não. Porque chegar momentos onde coisas injustas acontecem na sua vida, e se você não tiver uma crença em algo maior do que o que está acontecendo a princípio ali naquela fisicalidade, naquele momento da sua vida, se você não conseguir acreditar que existe algo além de só aquilo, que não existe um potencial divino a ser alcançado, você simplesmente fica muito difícil para você persistir em qualquer coisa. Ou É uma linha muito tênue. O percentual divino é uma coisa espetacular de ser ouvida, seja pelo monarca ou por qualquer outra pessoa na humanidade. Ou resistir a qualquer coisa. Porque... Veja, causalidades. O que é uma coisa ruim que acontece com as pessoas? Eu queria entender, porque assim, o Rodrigo, morrer é ruim. Essa é a regra do jogo. Morrer faz parte da existência. É ruim? Cara, depende. Tem pessoas que são muito gratas pela vida. Tem pessoas que são muito gratas pela existência. São pessoas que são muito gratas por terem colocado os filhos no mundo, por colocado neto no mundo, por ter tocado uma ópera, por ter lido um monte de livro, por ter plantado diversas plantas, por ter construído casas, por ter feito coisas boas à humanidade.
por ter realmente aproveitado a vida, aproveitado a existência, ter tido uma vida moderada, ter realmente se divertido, rido, faz parte da vida, a morte faz parte da existência. Doenças fazem parte da nossa estrutura corporal, não tem como. Nós ficamos doentes, nós fragilizamos, faz parte do jogo, esta é a regra da vida. A vida é frágil, seja para o seu cachorro, seja para um inseto, seja até mesmo por uma montanha que sofre erosão. A regra do jogo é essa. Ah, mas se eu sair e bati o carro, cara, isso são acasos da vida. É ruim bater o carro, sem dúvida nenhuma. Mas é isso, cara. Você joga um monte de carro na rua e espera que a coisa aconteça de uma maneira fluida. Mas basta um estar distraído no telefone celular ou olhando alguém passando na rua que a causalidade acontece. A vida é repleta de causa e efeito, repleta, a humanidade inteira, ela surge por meio de uma causa e efeito e morre por uma causa e efeito. Não tem como escapar disso. Essa é a vida. Cara, eu detesto burocracia, eu detesto resolver burocracia. Eu detesto seguro do carro, seguro de saúde, situações que, eu dependo de terceiros. Eu detesto. Mas essa é a regra da vida. Sabe, ter que tirar minha bunda daqui para ir treinar, fazer musculação. Eu detesto. Musculação é uma coisa que eu vou por uma questão de saúde. Mas eu detesto. Eu gostaria de ficar estudando música, eu gostaria de ficar lendo, eu gostaria de fazer outras coisas. A vida é feita de causa e efeito. 24 horas. Não é Deus que coloca condicional, é a sociedade que coloca o condicional. Você pode não ter carro, é uma opção sua. Foi Deus que colocou o carro para você? Ou você predetermina a existência do carro mediante aos valores que você vai pagar de PVA, ao seguro do automóvel e o valor que você vai pagar pelo automóvel? Não é Deus que fez isso. É a relação da sociedade, causa e efeito. Que não existe o caminho certo sem Deus, entendeu? Novamente, né? Olha a questão o assédio religioso moral, né? É sensacional, quer dizer, de novo, existem religiões que não acreditam em Deus, não precisam acreditar em Deus, e são as religiões que impressionam. Por quê? Porque não entram em guerras, não entram em conflitos, não entram em disputas, são religiões que trazem pessoas extremamente elucidadas, pessoas muito inteligentes, pessoas que entendem princípios éticos e morais dentro de uma sociedade, pessoas que têm práticas sensacionais que buscam melhorar o seu eu, a existência do seu eu perante uma sociedade, o samsara. Além, obviamente, de todo o alicerce moral. Se botar uma carteira na frente de um budista, eu te garanto que ele vai te devolver. Se botar a carteira na frente de outros, eu já não sei. Entende? O que a gente tem de espectro ali, de exemplos, dentro da religião que segue o seu Deus, não é muito bonita, né? O fanatismo visto dentro de algumas religiões que chegam a explodir igrejas, explodir templos ou fazer crimes é muito grande. Em nome de quem? Todas as guerras foram em nome do seu Deus, monarque. Todas. Todas as guerras do mundo foram em nome do seu Deus. Todas. Todas. Não é legal? Todas as guerras do mundo foram erguida a bandeira de um povo, de uma nação, comandada por um Deus. Seja um Deus metafísico ou um Deus na Terra. Você teria que, todas as decisões que você tomar na sua vida, pensar fundamentalmente de uma forma utilitária. Ou seja, como eu me dou, qual das coisas, como eu me posiciono para me dar melhor. Ou tipo, vendo o que está acontecendo, o que eu posso fazer para eu me safar, entendeu? Em vez de pensar qual que é a melhor coisa que eu devo fazer, o que eu devo, qual que é o certo, qual que é o caminho divino para eu tomar. Esse é o caminho do meio, pré-determinado pelo próprio budismo. Quando o Siddhartha, então, pré-determina o caminho óctuplo para sanar o sofrimento, ele está, então, prevendo saídas para que você saia do seu sofrimento, para que você possa sair daquilo que te incomoda como ser humano, das expectativas frustradas que você gera por não ter um iPhone, por não ter um carro, uma Ferrari ou um carro assassino chamado Porsche, que mata. Não é mesmo? Você ter certos valores na sua vida.
bens materiais, que você se frustra dizendo, porra, mas eu só vou ser alguma coisa se eu tiver algum bem. Os caminhos pré-determinados não definem o seu Deus, mas sim como você enxerga a sua relação com a sua existência. Curiosamente, é o budismo que ensina isso de uma maneira primordial. E não tem Deus. As religiões que têm Deus, veja, você tem no púlpito um padre, um pastor que tem um puta de um relógio, tem um avião, tem fazendas repletas de cabeça de gado. Mas esse Deus é um Deus interessante? Ele é o Deus do povo ou é o Deus daqueles que se autodenominam, então, o Deus na terra? Eu não tenho essa lógica, se eu não tenho essa mentalidade de buscar esse caminho, se eu não enxergo esse caminho, eu vou virar uma pessoa muito egoísta, muito vazia e muito frustrada, na minha opinião. E eu virei essa pessoa durante um tempo. Então, por isso que A grande maioria dos seguidores de religiões que têm Deus, pois eles veem as pessoas que pregam a palavra de Deus enriquecendo, enquanto o povo passando fome e morrendo na miséria. Onde pastores vêm a público dizer que não é para alimentar moradores de rua. comecei a ver que ter essa lacuna do aleatório explicando a existência de tudo, isso aí te faz não ver beleza nas coisas, entendeu? Na minha visão, sei lá. Acho que é isso. Cara, Ver beleza nas coisas, quer dizer que só Deus então faz você ver beleza nas coisas. Veja, é absurdo, né? O praticante do budismo tibetano, então, é aquele que então só vê feiura nas pessoas e por curiosidade, você senta do lado de um lama, a única coisa que você vê são sorrisos, são gestos, são abraços, é a preocupação se você recebeu a devida instrução, é o carisma. Veja, a beleza das coisas, a beleza da vida é predeterminada por critérios seus, não divinos. Quando você vê a beleza da vida, a vida ela tem um apelo divino, claro que tem. Novamente, a morte ela é linda, é uma das passagens mais lindas para que uma pessoa possa sair de uma piscina para adentrar em outra. Sair de uma estrutura corporal para entrar em uma outra estrutura corporal, seguindo os processos então de uma reencarnação. Veja, não existe uma beleza do que você poder estar dentro de outras percepções além da sua. Existir como homem, como mulher, com outras orientações sexuais, com outros desejos, outras vontades, com outra química no corpo. Essa é a beleza. A beleza da existência é existir. A maneira como você vai existir, ela é predeterminada pelas relações causais. E não necessariamente um Deus vai predeterminar como você vai existir. Novamente, o Deus do monarca é o Deus da Idade Média. É o Deus que predetermina de uma maneira cega e absoluta a totalidade de tudo. Veja, o Deus da Idade Média, ele era tão, então, absurdamente doente, que ele retardou a medicina, onde os corpos eram proibidos de serem abertos e estudados, uma vez que a igreja dizia que isso era violar Deus. A medicina sofreu retardos ao longo de muitos séculos, onde poderíamos ter descoberto realmente as estruturas físicas dentro, como os órgãos se comunicavam e evoluir muito mais do que hoje a medicina é. Mas o Deus impeditício da Idade Média matava mulheres por serem feias, matava mulheres por terem uma verruga no rosto, matava mulheres por simplesmente pegarem ervas utilizadas para tratamento. E morreram milhões de pessoas na Europa por causa disso. E mesmo os representantes da igreja utilizando água benta, crucifixo e um livro, o qual acharam que aquele livro espantava o diabo, pessoas eram mortas por praticarem outras religiões. Esse Deus é o Deus da Idade Média. É o Deus cego, é o Deus do eu acredito e ponto. Não é o Deus do eu conheço Deus, é o Deus do eu acredito. Então, assim, é muito complicado, novamente, em 2024,
a gente ainda ter um viés desse tipo, em que as relações da existência da humanidade se perfazem dentro ainda da fé, da crença, do ato religioso. Ok? A gente tem a ciência como um grande aliado e uma ciência que realmente avançou comprovando a existência de fluxos, de como se dão os planetas, como surgem as constelações, como surgem todo um processo natural, ou mesmo a evolução das espécies. Entende? Que eu acho que Darwin fez um trabalho magnífico, trazendo então, dentro da antropologia, movimentos que calaram muitos cientistas e criaram então até distúrbios dentro aí sim, da crença de cada um. A ciência, ela anda junto com a humanidade. E nós não podemos utilizar ferramentas de crença, ou fé, ou alicerces religiosos, para impor, então, as condições para a evolução, para a ciência. Eu sou em pró-ciência. Acho excepcional e essencial as pessoas realmente entenderem tudo o que acontece dentro dos planetas, tudo o que acontece dentro da formação das galáxias, do sistema solar, descobrir cada vez mais essa possibilidade do que está no espaço. Mas colocar um condicional dizendo que tudo isso é por causa de Deus, voltamos à Idade Média. Voltamos à Idade Média. Tá? Não é Deus que predetermina a existência do meu carro. Meu carro foi através de uma revolução industrial feita por Ford, que realmente começou a criar mecanismos para que, por meio, então, de uma capacidade, de uma inteligência fenomenal, conseguir criar os primeiros carros que conduziam as pessoas. Caso contrário, os animais estariam puxando. E o condicional da existência de tudo se dá por causa de um Deus. Veja, nós temos o Deus do povo hebreu, o Deus do cristão, o Deus do Islã, os deuses dos egípcios, os deuses do hinduísmo. Nós temos diversos deuses. E aí, quem está certo? Vai jogar moeda para cima para predeterminar a condição divina? Não, completamente errado. Tá? Então, novamente, religião é uma coisa, ciência é outra. As coisas elas têm que aprender a ter o seu devido lugar. Eu acredito que a religião, assim como time de futebol, gostos e até mesmo um partido político, hoje se faz, é uma coisa intrínseca e pertence à própria individualidade da pessoa. Acredito que a exposição sobre essa questão de escarnecer a religião, dizendo a minha religião é isso, a minha religião é aquilo, o meu Deus é isso, o seu Deus não é isso, parece que estamos jogando super trunfo, parece que a gente está impondo condições. A religião ela tem que se voltar somente para o indivíduo, tá? E não impor condições a uma sociedade. Impor condições de que todas as causas e efeitos se dão por causa de um Deus é violar o direito do outro em acreditar no seu Deus, acreditar no outro Deus e acreditar na ciência. Muitos cientistas eles têm um apelo religioso, sem dúvida nenhuma, mas eles não se deixam levar pela religião. A ciência é uma coisa, a fé, a crença, a religiosidade dele é outra. É isso que a gente tem que entender. Muitos cientistas têm a sua religião, muitos cientistas têm a sua crença, mas ela é intrínseca aos seus valores, não precisa ser imposta. É isso que a gente tem que tomar cuidado. O monarca tem o ponto de vista dele, de novo, é um ponto de vista muito conturbado, é um ponto de vista baseado em uma pessoa que teve frustrações, baseado em uma pessoa que teve o seu cercear do direito de fala, seja ele real ou não, ou seja de direito ou não, do Alexandre de Moraes, dentro de cada viés. A minha opinião é uma coisa, a opinião de cada indivíduo que está assistindo esse vídeo é absolutamente outra, tá? Então o que eu falo para vocês é, vocês querem conhecer Deus é uma coisa, vocês querem acreditar em Deus é outra. O monarca não conhece Deus, ele acredita no Deus dele, que torna-se um Deus fanático de 880. De um ateu por completo, passa a ser então um fanático a um Deus que ele acredita e torna-se então enviesado dentro daquilo que ele acha que é, tá? Ele está no direito dele em acreditar no que ele quiser, ele está no direito dele de trabalhar o viés que ele quiser.
mas conhecer ele não conhece. É o que eu falo. Quer conhecer? Temos literaturas inacreditáveis escritas e que não trafegam mais no Brasil por causa de preconceito religioso advindo da própria bancada evangélica. Tá? É isso. Então, assim, acho que o que o Monark falou tá ok. Por enquanto, acho que o vídeo é isso, tá? O que eu falo para as pessoas é, tomem cuidado com o viés. A gente tem que realmente buscar estudar as religiões, a gente tem que buscar entender quem foi Deus, buscar entender quem foi o Deus bíblico, entender que a vida não condiciona a existência de um Deus para a sua existência, a qual as pessoas condicionam-se pela sociedade, por ética e moral pré-determinada por cada estrutura de cada país, cada povo, bem como o Código Civil e o Código Penal, que pré-determinam o seu ir e vir. Não necessariamente Deus. Se você quiser pular pela janela, não é Deus que vai intervir. Se você pegar o seu carro bêbado e bater um poste, não é Deus que vai intervir. Ok? É a sorte se você vai sobreviver ou não. Provavelmente não. Ok? Então, novamente, se Deus pudesse fazer algo, nós não tínhamos sofrimento, nós não tínhamos doença, nós não tínhamos morte, nós iríamos ser seres afortunados vivendo para uma eternidade, sem qualquer doença, sem qualquer problema, sem qualquer questões que interfiram na nossa existência. Mas, curiosamente, não é esse o jogo, não é mesmo? Então é isso, quero agradecer, muito obrigado a todos por assistir o vídeo até agora, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation. PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e você vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou bem como o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.